Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Aqui você encontra histórias reais de famílias que passaram pela jornada da reprodução assistida. E hoje nós estamos aqui com a doutora Lorena Urbanetes, que é a médica do casal Carol e Carlos, que tem hoje o Mateu, que tem Um aninho. um aninho. Então hoje a gente vai compartilhar um pouquinho sobre a história deles, como que foi essa trajetória, falar um pouco sobre como é importante você procurar ajuda especializada. Eu queria que a doutora Lorena já desse um oi. Tudo bem, gente? Eu estou aqui com um casal que eu já conheço há Muito tempo. muito tempo. Já faz 2 anos, né? Já. Da primeira consulta. É. Porque foi 2... Da primeira consulta até a gente começar o tratamento foi 2 meses. A nossa consulta foi em janeiro de 2023. Janeiro de 2023. E a transferência foi em Julho julho. do mesmo Então ano. foi 6 meses de tratamento. Foi. E depois o Matheus já nasceu, já tem um aninho já. É, ainda a gente até achou, né, doutora, Sim. que a gente ia implantar o Mateu antes, em maio. Antes, é A gente vai verdade. contar essa A gente vai história. contar. Porque eu sempre brinco que a FIV é um caminho. Cada vez a gente vai subindo um degrau, às vezes a gente volta e tem que subir de novo, né? Exatamente. Cada etapa é uma etapa, né? E como a gente sempre fala, cada história aqui é única, né? E a história do Carlos e da Carol começou muito antes de chegar aqui na Clínica Gera, né? Quando o Carlos, ele teve a cachumba, então afetou a questão do espermatozoide do homem. Queria até que a doutora Lorena falasse um pouquinho sobre isso, porque poucas pessoas sabem realmente que o homem, às vezes, também precisa ajustar algumas coisas, seja por motivo de cachumba ou por alguma outra coisa que precise fazer para colaborar também com a maternidade, com a paternidade, né? Certeza. Quando a gente fala de cachumba, tem uma coisa importante. Quando a gente tem cachumba na infância, é melhor. Vamos, entre aspas, o testículo tá mais protegido. Quando você tem cachumba na vida adulta, é que daí pode causar realmente a azospermia, que é a ausência de espermatozoides no ejaculado, que é o nosso caso aqui. Além disso, o que é muito importante, porque a gente sempre culpa a mulher, né? Sempre a mulher, sempre a culpa da mulher. A gente sabe que 25% dos fatores de infertilidade são exclusivamente masculinos. E 25% tem um pouquinho de um pouquinho do outro. Então, são fatores mistos. Então, a gente nunca fala que ou é a mulher ou é o homem. É o casal. Às vezes, a gente tem um pouquinho de um pouquinho do outro, que naquele casal não consegue alcançar a gravidez. Então, é sempre importante a gente sempre... Claro que a mulher, por gestar, ela tem mais coisas para fazer ajustes por conta que tem algumas questões da gestação. Quando a gente está falando de concepção, as duas partes importam e a gente tem que avaliar sempre o casal. Sim. E no seu caso, né, Carol, como é que foi pra vocês? Porque assim, quando o Carlos teve a cachumba, tudo vocês sabiam que teria afetado, mas você contou pra gente que naquele momento vocês não procuraram um especialista, vocês esperaram um pouco, né? Como que foi pra vocês fazer essa escolha de agora a gente não precisa muito procurar, depois a gente vê? Eu acho que o Carlos pode contar um pouco melhor essa questão, né? Mas só fazendo uma introdução antes dele conseguir falar. Quando o Carlos teve a cachumba e foi bem severa, assim, né? O Carlos teve a cachumba já com 30 anos. A gente sabia que ele já não poderia ter filhos a partir daí, né? Então, ele já nem fez o espermograma naquele ano mesmo, quando a cachumba saiu do organismo dele, né? A gente fez o exame 2 anos depois, então a gente tem um exame guardado em casa de maio de 2018, porque ele teve cachumba em 2016. E quando ele fez o primeiro espermograma, em maio de 2018, já deu zerado. Então, a partir dali, a gente já sabia que, de uma forma natural, a gente não podia ter filhos. Mas aí, Raíssa, sabe o que acontece? A gente como casal, a gente fica na esperança. Mesmo você recebendo um diagnóstico um diagnóstico ruim, a gente fica assim, não... Uma hora vai dar certo, uma hora a gente vai conseguir engravidar. E pro Carlos foi um processo bem doloroso, assim, pra ele, porque ele era saudável, né? Sim. E então, assim, foi bem complicado pra ele conseguir, inclusive, falar para as pessoas o porquê que a gente não podia ter filhos. E a sociedade, de uma forma geral, não os nossos pais, né? A gente tem pais maravilhosos, mas a sociedade, de uma forma geral, vocês não vão ter filhos. E já estava chegando quase em 10 anos de casado e a gente não tinha filhos, né? Então, as pessoas, assim, cobram muito a gente sem saber o que acontece por trás, né? Do que a gente está passando ali. Eu passei num ginecologista na época, que ele fazia FIV, e eu conheci a Gera através desse médico. E eu peguei todos os exames pro Carlos fazer um exame, porque ele não aceitava muito.
E aí eu cheguei em casa e falei, olha, vamos nessa clínica tal, que era aqui, que era Gera, vamos fazer um exame, quem sabe você consegue. E aí ele não deu de banda, assim, não quis ver muito aquilo. E aí eu falei, tá bom, um dia que ele quiser conversar sobre isso, que ele tiver bem pra falar sobre isso, a gente volta a falar. E a gente foi seguindo nossa vida, né? E aí você quer contar um pouquinho? Não, pode seguir aí, depois eu volto e eu falo a minha perspectiva de tudo que aconteceu, de como que é mentalmente, psicologicamente para mim aquela situação. A Carol, desde que a gente casou, sempre soube, um dos meus grandes sonhos, se não é o maior, sempre foi de ser pai. Nossa, isso é difícil. Amor, você tem que tirar emocional. Nossa, vai ser... Ela vai ter que fazer vou corte aí. dar uns cortes Mas é aí. que eu tô falando, eu vou falar porque ele não vai conseguir falar. Vai ter hora que eu vou travar. É. E aí, pode... Porque eu acho que uma parte também é porque a gente entrou no tratamento sem saber se ia conseguir. Exato. Isso, exatamente. Começar, não é nem a gravidez, né? Que é uma coisa muito Que é o diferente. próximo Era estágio. conseguir o espermatozoide mesmo, pra conseguir. Exato. Então, eu acho que quando você entra numa FIV, fala assim, tal idade, tal chance e tal. Outra coisa que a gente entra no mercado, quando a gente fala um pouquinho de protese e tal, a gente tinha boa expectativa de ter espermatozoide, porque a gente até fez umas análises genéticas para ver se não tinha nenhum problema prévio, né? Porque a gente não tinha espermograma. Mas a gente sempre fala que a microtese é 50% de chance de vir espermatozoide. Então, a gente não pode... É meio que quase como jogar uma moeda, né? Então, você embarca numa coisa que você nem tem certeza que você vai conseguir formar um embrião. Aí a gravidez fica uma coisa até mais difícil ali, né? Então, quando a gente decidiu, eu falei assim, eu quero alguém de dentro da Clínica Gera, foi quando eu entrei em contato. E aí falaram, olha, tem a doutora Lorena, que eu não conhecia, né? E passamos com o urologista daqui, com o doutor Tano. Então, assim, o doutor Tano avaliou o Carlos, né? E é muito engraçado porque, assim, em nenhum momento falaram assim pra gente, olha, a gente não sabe dizer se vai dar certo ou não, mas a gente tem boa expectativa, então vamos tentar, tal. E eu acho que a gente entrou aqui com tanta força de vontade e tão em paz. Eu acho que a gente fez no momento certo esse processo do tratamento. Foi no momento que a gente estava em paz, tanto eu quanto ele, e que a gente estava bem e falou assim, vamos passar por tudo isso. Se não der certo, ok, seguimos a vida, não é para ser mesmo, mas num primeiro momento a gente veio com tanta esperança, sabe? E a gente encontrou aqui profissionais tão, tão bons, assim, a gente agradece muito, porque a gente foi muito bem acolhido. Eu acho que o que a doutora faz pela gente é incrível, assim, a gente... todo momento eu senti segurança, sabe, doutora? Eu acho que isso é importante. A gente, como tentantes, a gente precisa ter segurança no profissional que está atendendo a gente. Então, não só essa parte, além da segurança, ter o tato com pessoas. Porque você consegue sentir muito como que é o calor daquele casal, do momento que ele está vivendo. Sim. Então, saber controlar o emocional deles, as expectativas com a realidade. Sim. Então, sempre foi muito claro as realidades, então a gente ia assim por pequenas vitórias dentro de toda a jornada, e aquilo a gente ia... É que eu acho que a doutora Lorena também tem muito esse tato de entender que a mulher tá numa fase mais sensível, o casal fica um pouco mais sensível, às vezes, de entender como realmente vai funcionar. Então, acho que isso também é importante para a mulher, dela perceber que não, aqui eu vou ter acolhimento, vou ter escuta. Então, acho que isso consegue ajudar bastante. Eu acho que é uma parte importante, porque eu também atuo como ginecologista, mas no gineco, quando você vai fazer uma consulta de rotina, é totalmente diferente. A consulta ginecológica de rotina, você dá um resultado de um Papa Nicolau, de um exame de rotina, numa paciente assintomática, ou às vezes que só quer estar programando engravidar, só precisa de uma avaliação inicial. Mas a reprodução assistida, você precisa... É uma coisa difícil, porque você precisa ser realista, não enganar, dar falsas esperanças, mas você precisa estar ali junto, meio que na torcida com aquele casal, com aquela pessoa que te procura. Então, uma vez uma paciente falou assim, nossa, o trabalho que você faz é muito bonito. Fala assim, eu me sinto privilegiada de conseguir ajudar casais, conseguir formar essas famílias. Porque a gente tem o dia a dia da reprodução, eu brinco que é altos e baixos. Então, no mesmo dia, você recebe um beta positivo e você recebe um beta negativo, às vezes. É uma coisa muito, muito estranha, assim, no nosso dia a dia. Então, tem dias que você tá meio down, daí você recebe uma foto de um bebê que você ajudou. Você fala, não, nosso trabalho vale a pena. Então, é esse que é o nosso dia a dia da reprodução, que eu acho que é difícil. Eu acho que as pessoas perguntam assim, como que você escolhe uma clínica ou um médico de reprodução?
Uma coisa que você tem que ver é a história da clínica, né? Porque tem que ser uma com clínica com certeza. algum histórico já em relação à parte laboratorial também. Mas você também tem que ter uma relação com o médico que vai te acompanhar. Porque não, a gente, até depois de eu entrar nos detalhes, a gente foi subindo os degraus bem, assim, a gente foi conseguindo pequenas vitórias ao longo do tempo que a gente já vai conversar ali, mas você tem que estar ali junto com o casal, então você tem que ter, até brinco, realmente, meu celular é uma confusão, porque é diferente de um até tratamento cirúrgico, alguma coisa que você faz, você tem que muitas vezes, às vezes eu não tô na clínica, tipo, muito comumente, sei lá, eu não tô na clínica todos os dias, mas de certa forma eu estou trabalhando com a clínica todos os dias por conta do resultado laboratorial, exame hormonal, coisa da transferência, que a gente vai contar os mínimos detalhes daqui dos pormenores que a gente teve que fazer, mas é difícil isso. Então, a união do casal, isso depende. Tem, por exemplo, tem paciente que prefere ser atendida por mulher também. Tem paciente que não, tem gente que prefere ser atendida por homem. Ou não, eu senti que temos uma relação ali. Então, isso é importante, você sentir que é um processo que a gente não tem garantias, mesmo a gente evoluindo super bem, a gente conseguiu um super embrião que tá aí, né, correndo aí, mas às vezes a gente não consegue. Então, a gente tem que, eu acho que é uma das coisas que eu sempre falo, você tem que, como médico, como casal, ter a percepção de que nós estamos fazendo o melhor possível. O melhor que a gente consegue fazer com as limitações da medicina, claro. Sim. Uma coisa que eu falo assim, a gente... será que vocês foram muito tarde pra clínica? Eu acho que não tem esse muito tarde ou muito cedo. Sim. Eu acho que a gente chegou aqui na Clínica Gera no momento que a gente tava os dois Aptos para isso. pra isso. Exato. Sim. Isso, eu acho que é doutora falou. uma das coisas que, assim, tem... Isso é muito comum. Casal, mas agora que eu percebi, mas eu tô tentando engravidar há 3 anos, mas agora que eu Agora já consegui era pra vir, mim, agora eu já não foi. consigo mais. Aí fala assim, às vezes a vida não é linear. A vida acontece muita coisa. Eu comecei a trabalhar na clínica na época da pandemia. Ou seja, eu trabalhei tipo 1 mês e daí fechou tudo. A gente parou de fazer tratamento por um tempo. Acontece coisas na vida. A pandemia, inclusive, é uma coisa que fez muitas mulheres postergar. Porque, primeiro, porque você tinha medo de morrer, né? Segundo, que depois a economia, enfim, N coisas de ter um filho que é custoso, não pôde. Então, eu vim agora. Mas às vezes agora é o momento que você tem. Então eu brinco assim, uma das coisas mais difíceis que deve ter é marcar uma consulta com um especialista de reprodução assistida. Se marcar uma consulta com o médico, você marca, né? Com o ginecologista. Eu tô com um problema na pele, vou no dermatologista. Tô com uma outra questão. Mas marcar uma consulta com reprodução assistida, você pensa muito antes de É um marcar. marco. Tipo, você fala, não, diferente. realmente a gente está pronto e nós precisamos de ajuda. E não tem, isso a gente até falou, é um estigma, não tem nenhum problema precisar de ajuda. Sim. Tem mais de 10 milhões de crianças nascidas por FIV no mundo e só vai aumentar daqui pra frente, até por conta da questão da idade feminina. E, cara, você tá indo atrás de um sonho. Não tem nada mais bonito do que você trabalhar para gerar outra vida. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que falar bastante, que as pessoas têm, às vezes, vergonha e não têm a menor vergonha de buscar ajuda por um sonho. A gente vê muito isso. Mas vocês contaram que vocês fizeram uma FIV? Contamos. Não tem que ter Não tem vergonha. vergonha, né? Pelo contrário, eu acho que a gente passou a compartilhar isso e a gente viu casais conhecidos, amigos, começarem a se abrir e falar assim, Também tem uma tem um dificuldade, eu tenho um problema, Sim. procura ajuda. Eu falei, Onde é vocês algo... passaram? onde Indica pra gente. como que foi a jornada de vocês? Então, compartilhar a história incentivou outras pessoas a falar assim, não, realmente, eu vou tentar. E quebrar um pouco do paradigma que às vezes existe em sociedade, às vezes dos mais velhos, de poder falar assim, nossa, mas dá vergonha de você falar que você fez uma inseminação, você não é capaz daquilo. É uma quebra de paradigma pra gente isso daí, e eu acho uma coisa tão natural, e a gente tem que usufruir do que a medicina propõe e disponibiliza pra gente. E até um ponto que é muito legal que a Carol falou, antes mesmo da gente falar assim, vamos tentar ser pais, pra mim é muito importante, o casal tem que estar na mesma sintonia. Sim. Sim. Tem que ser respeitoso, tem que estar na mesma sintonia, tem que ter os mesmos sonhos. E acho que toda essa nossa jornada, quando começou, lá em 2016 que deu o problema, a Carol ela me deu o tempo meu de Processar tudo, né? processar, conseguir falar, porque para mim era muito complicado isso. Então ela deu tempo, mostrou ferramentas, falou assim, existem esses Tem caminhos. saídas. Até o momento que ela falou assim, a gente precisa agora pensar um pouco, na minha parte também, de
de fazer uma preservação dos meus óvulos, tudo, e aí ali Que eu a senti idade o vai momento chegando, né? que eu consegui conversar sobre o assunto. E aí calhou muito, nem sei explicar, que a gente saiu de férias, Uhum. a Carol falou, vai fazer uma viagem super legal, ali, que a gente sempre sonhava fazer, vamos pegar esse período, a gente vai pensar sobre o assunto. Calhou, foi uma viagem maravilhosa, uma das mais legais que a gente fez. E eu já tinha marcado a consulta com a E doutora já tinha Lorena pra marcado. janeiro. Ele não sabia assim. Não, vou eu marcar falei Não, pra eu ele. já sabia, ele a gente sabia a data, mas tudo. vamos viajar. Mas ele vamos, vai falar, legal. vamos assim, Legal. voltar zen. Foi depois da viagem que ele tranquilos. já falou com você. Desse E aí dia. parece que pra gente foi uma virada, pelo menos pra mim, parece que foi uma virada de chave. E acho que foi uma viagem tão gostosa que, falou assim, agora virou um marco. Então aqui começa uma outra jornada nossa. Tô pronto pra essa Estou pronto jornada. para poder começar sem saber Sim. o desfecho. Sim. Mas vamos em frente. E aí começou toda. O que eu tenho pra falar, assim, pros muitos homens que estão assistindo, né, esse podcast, é que, primeiro, não ter vergonha de falar o seu problema, de buscar ajuda, Sim. né? Tem muitos recursos hoje na medicina que são favoráveis, né, para que possa ser realizado o sonho da maternidade, da paternidade. E eu acho que é isso que o Carlos falou. Se você não consegue, por si só, trabalhar aquilo dentro de você, porque foi, às vezes, traumático para você, acho que buscar uma ajuda, talvez, psicológica ali, para poder sim, tratar com certeza. isso, né? Porque por muitas vezes o Carlos não conseguia falar nem comigo dentro de casa sobre isso. Sim. Então, a gente era um silêncio absoluto sobre o que aconteceu com ele. Então, ele remoendo ali o que tinha acontecido, a questão da cachumba, né? E eu falando assim, olha, o tempo tá passando, né? Eu já tava com 36 anos. Então, assim, pra mulher também é complicado. Que foi Sim, na hora que eu cheguei pra ele e falei, olha, se você não quiser buscar ajuda, então tudo bem, a gente não vai buscar ajuda, né? Porque eu já tinha levado papéis pra ele que ele não quis ver fazia muito tempo. Então, eu falei assim, ou a gente vai buscar ajuda. Então, se a gente vai buscar ajuda, a gente vai buscar ajuda agora. Porque daqui a pouco eu tô com 40, 42 anos e a doutora pode explicar melhor, mas começa a ficar mais difícil, né, doutora? Começa. Então, isso é até uma coisa legal, que isso acontece, às vezes, do casal, que nem você falou, às vezes você tava pronta, mas ele não tava pronto. O que acontece muitas vezes? A gente tá falando que a idade da mulher, não importa quão saudável você é, não importa que você nunca tenha bebido, que você faça atividade física todo dia, a gente não consegue mudar a biologia da mulher ainda. Tá tentando o rejuvenescimento do ovário, a gente não tem resultado ainda. Então, a idade da mulher, principalmente depois dos 37, ela tem uma queda tanto da quantidade quanto da qualidade. Então, você aumenta, às vezes até acontece, inclusive apareceu celebridades que engravidaram depois dos 40 e tiveram aborto, porque você aumenta o risco de aneuploidia, ou seja, do embrião não ser geneticamente normal, e daí a mulher não conseguir ter um nascido vivo, que é o objetivo, né? Que passa além do abortamento, da perda gestacional e tudo. Então, às vezes o casal não tá na sintonia, mas às vezes a mulher vai ter que fazer esse pensamento. Às vezes, isso acontece, muitas vezes a gente congela óvulos de mulheres casadas, mas que ainda não tá ali o timing de ter o filho lá. Às vezes ainda o casal não tá naquele momento. O congelamento de óvulos hoje nos traz resultados muito bons. Melhores até do que no passado. Eu brinco que quanto mais a gente faz uma coisa melhor, a gente fica naquilo. Então, a equipe desde embriologia ao médico, a gente está muito acostumado a fazer congelamento e descongelamento de óvulos. Então, antigamente, a gente tinha... O congelamento e descongelamento de embrião é muito mais antigo. E eu brinco que o embrião ele é mais forte, porque o embrião, quando congelado no estágio de blastocisto, ele tem mais de 200 células. Então, o congelamento dele é muito mais seguro e garantido, entre aspas. Um bom embrião congelado, ele é descongelado, mas o óvulo não. Então, quando a gente faz a conta de preservação da fertilidade, a gente conta que pode ter algumas perdas, mesmo com a melhora da técnica no descongelamento. Quando a gente fala de congelamento de óvulos, a gente fala muito de quantidade. E eu acho que é uma parte legal da consulta que a gente teve, que a gente conseguiu ver, é que a Carol tinha uma boa reserva ovariana. Sim. Foi. Que isso ajuda muito, porque um dos passos que a gente vai falar agora, acho que do tratamento, é que a gente pensou, quando a gente vai fazer a microtese, o testículo não é uma coisa que dá para ser aberta a todo momento para fazer a cirurgia. Então, a gente, dependendo da situação, a gente pode até sincronizar de fazer no mesmo dia anterior, no mesmo dia da coleta de óvulos, mas é bom a gente ter certeza que a gente tinha quantidade boa de óvulos para fazer a microtese.
Então foi o que a gente seguiu, né, Carol? Foi. A gente fez o congelamento primeiro dos óvulos dela. Aí a Carol fez o congelamento, logo em seguida o Carlos fez Fez a microtese. Fez a microtese, É uma coisa né? que pegou a gente de surpresa, que assim, eu achava, né, na minha cabeça, precisava fazer a microtese primeiro. Pra depois porque eu fazer seu falava assim, se não der congelamento. certo, eu não vou nem Não vai nem fazer, né? fazer, né? É, isso até o que acontece. A microtese, a gente não consegue congelar o sêmen. Sim. Porque vem, literalmente, a gente até vai contar os detalhes da dia do microtese, mas a gente não tem. Literalmente, a gente conta espermatozoide por espermatozoide. Então, a gente geralmente fala assim, o URO até pede, olha, Lorena, vê se tem uma quantidade boa pra validar, pra gente conseguir realmente pegar o número de espermatozoides que a gente consiga contar pra fazer a ICSI. Então, a gente pega um espermatozoide por óvulo. Então, a embriologista trabalha bastante pra achar esses espermatozoides aí. Foi. Então, a gente fez um congelamento e teve um bom resultado. A gente conseguiu. A gente queria mais de 10 óvulos, né? Queria. E a gente conseguiu isso numa coleta. Então, isso até é uma coisa importante. Isso não depende nem do remédio que eu uso e tal. Isso é uma característica que a Carol já tinha, que era uma reserva maior do que a gente estava esperando para a idade. Então, a gente tem que ver os pontos positivos, Nossa, né? eu lembro que tinha um óvulo muito grande, né, doutora? Aí a gente tava acompanhando ali no Sim, no ultrassom, ultrassom. você vê, não, vai ter que fazer a coleta amanhã, você já vem preparada. Mas é importante falar também que a Carol, ela tem uma reserva maior, acima acima da idade dela, acima né? da média. Porque hoje em dia vem muitas mulheres que são mais novas que a Carol Isso. e tem uma reserva menor, né, doutora? Isso é até uma coisa importante. A gente brinca assim, entre 30 e 35 anos, não necessariamente você é obrigada a congelar, mas vale a pena avaliar a reserva ovariana. Porque a gente vê pacientes com 30 anos que tem uma reserva de 5 folículos, só que a gente consegue tirar 5 óvulos, por exemplo, já tem uma reserva abaixo do esperado. Então, eu sempre falo, pacientes que têm endometriose, principalmente no ovário, história da mãe ter entrado na menopausa antes da hora. Realmente, se você, olha, eu não tô nem casada, melhor eu dar uma olhada na reserva pra gente programar. Porque entre 30 e 34 anos não tem tanta diferença o timing do congelamento. Depois dos 35, que realmente cada ano vai mudando, tanto a qualidade quanto a quantidade. Mas, por exemplo, você tá com 30 anos, tá com uma boa reserva, você pode, às vezes, economizar um dinheiro, programar o mês que você quer fazer e ter essa informação do congelamento de óvulos. Mas a gente conseguiu uma boa... Respondeu, na verdade, foi uma resposta super rápida. Super rápida. Até sobrou remédio, né? Que eu falei, não, você comprou... Não, mas vai sobrar remédio. Mas não, mas cresceu super rápido, então vamos super fazer a rápido. coleta de óvulos. Mas como que foi pra você, Carol? A expectativa mesmo, o dia da captação, como é que você se sentiu? Como que foi esse dia pra você? Ah, emocionante, né? E foi assim, o Carlos estava viajando a trabalho e era um momento super importante, porque a gente precisava da coleta para esperar a cirurgia dele, né? Então, foi super emocionante, mas ele não estava aqui. Mas acho que o pensamento positivo dele estava Focado na tava coleta, junto né? lá comigo. E foi super tranquilo. Então, todo o processo, né, do tratamento, de aplicar as injeções na barriga, eu mesma aplicava. É mais fácil do que parece, né? Super fácil. Eu acho que, né, depois o tratar a adenomiose ali com a Zoladex foi um processo mais difícil do que Do que a a estimulação. estimulação, né, para poder fazer a coleta dos óvulos, né, dos folículos ali. Foi super tranquilo. Então a doutora Lorena falou: olha, quero tirar 15. A gente conseguiu Tinha 14, tinha meta. Já Tinha tava ali, lá. mas assim, tinha uns, como a doutora falou, né? Como eu tenho hiperestimulação, tinha uns muito grandes que não deu nem pra tirar, né, doutora, por conta do tamanho dele. Isso a gente conseguiu. Mas conseguimos um bom número. A gente conseguiu 14. E congelou bateu a meta. 13. Bateu Bateu a meta. A gente esteve lá e daí a gente se sentiu pronto pra passar pra próxima etapa, né? Falei, não, esse número é um número bom, dá pra fazer a microtese. E daí vai a parte que a gente sentiu que tava, não, esse número é um número bom, né? E eu tinha conversado com vocês também que o problema da microtese é que o espermatozoide é diferente do ejaculado. Então, muitas vezes ele é um espermatozoide mais imaturo. Então, geralmente, a gente tem uma taxa de fertilização menor do que se a gente fosse fazer uma FIV com um ejaculado, né? Só que a gente teve surpresas boas, né? Depois. Nossa, foi um tum-tum-tum-tum assim no coração. Eu sempre falo, não é mais difícil do que você fazer a estimulação e a coleta, é mais difícil os dias depois, a evolução dos embriões. Porque meio que você não tem nada o que fazer, as embriologistas têm que trabalhar lá, mas mesmo elas, é mais acompanhar do que qualquer outra coisa, né? Então, isso foi. Mas a gente conseguiu a meta, a gente estava super animado, conseguimos.
E daí partimos pra parte masculina. Como eu é acho que foi pra era você, Carlos? a parte mais Pensa, né? Porque a gente tinha Querendo menos ou não, previsão né? do que ia É acontecer. aquela coisa, a Carol meio que já entendia que ela ia ter que fazer o congelamento e tal, mas como que foi pra você no dia da microtese? Como que você se sentiu? Não, tem até uma etapa antes de que toda essa jornada que a gente passou, ficou só a Carol e eu, só nós dois sabemos Ninguém disso. sabia. Vocês não falaram Eu achei pra que vocês já ninguém. tinham contado desde aí. A gente não contou por conta da questão da expectativa. Ah, é. Pelo fato das Isso pessoas é. super positivamente pensar assim, vai dar certo, vai torcer, mas aquilo pra gente criava uma pressão interna em nós de falar assim, tudo bem, o pessoal tá torcendo, mas a gente quer deixar uma coisa bem fluida. É uma Então a paciência. gente, um com o outro, a gente falava todo dia. Durante o trabalho a gente falava pelo WhatsApp, como é que tá tudo bem, não tá. E era uma época que eu tava viajando bastante no trabalho, então pra mim toda viagem era uma dor porque eu queria acompanhar a cada momento. Mas deu tudo certo, a gente foi caminhando super bem, caminhou, foi uma jornada muito legal. E aí, entrando no ponto que você comentou da microtese, para mim, eu acho que todo o caminho que a gente foi percorrendo desde as primeiras consultas foi muito claro de que vamos fazer o melhor, mas não existe uma garantia de que vai dar certo. O Dr. Tano sempre falou assim, você tem 50% de chance de dar certo. E a gente falou, vamos fazer um dia de cada vez. Esperança aí. E vamos ver, vamos deixar para a medicina falar para a gente. E a gente tinha muito pensamento de que tudo que era possível a gente fazer hoje de tratamento, qual era o tratamento mais avançado, aquele que trazia maior probabilidade de sucesso, a gente foi atrás. Não Então, tava mais nas nossas mãos, Sim. assim, né? Tava nas mãos desses maravilhosos médicos, né? E a nossa fé também, né? Sim, claro. Não, mas eu acho que é um processo, independente, acho que da religião, de fé. Você tem que Sim. acreditar. A Tem que gente fala acreditar. muito Você em... tem que acreditar em muitas coisas. Tem que acreditar que vai dar certo, que tudo que você vai fazer vai terminar em algum momento no nascido vivo, né? Que é o filho mesmo, materializado na mão. Eu brinco que o nosso trabalho, efetivamente, apesar de a gente não fazer a parte do pré-natal, só termina quando o casal tá com o bebê no colo. Aí o nosso trabalho foi cumprido, né? Mas é difícil porque a gente tenta fazer o que tem de melhor, mas tem muita coisa na medicina reprodutiva que a gente não entende totalmente como funciona, né? Então a gente tava lá na expectativa, ele foi na microtese. foi na microtese, então foi assim, desde a parte de fazer a internação, a abordagem do Dr. Tano, da equipe, foi super, super leve. Então, no próprio centro cirúrgico, me deixou leve. Eu acho que, para mim, eu não sofri tanto daquilo ali, porque se toma anestesia, eu fiquei apagado. Paga. A Carol que sofreu porque até eu voltar de tudo e começar o Nossa, tic-tac essa história é voltar a muito legal. funcionar, eu não sabia nem o que estava acontecendo. Sim. Então, pra mim, foi lá no centro cirúrgico, falou, boa sorte, tamo junto, e eu lá. E eu falei, gente, ó, faz tudo certinho aí embaixo, né? Toma cuidado. Então foi Vamos ter acidente. não vamos fazer nada de errado. Então foi super tranquilo, né? A energia, no próprio centro cirúrgico você sentia uma energia muito gostosa ali. Então dali foi. Saí do centro cirúrgico. Eu lembro Foram só. 2 horas Foram de 2 horas. cirurgia. Lembro que eu só consegui assim que você ainda tá um pouco aéreo por conta Sonolento, né? sonolento, tudo. Então você não consegue estar com a cabeça pensamento correto. Só lembro de perguntar, deu certo? Falou, deu, encontramos, tá na segunda etapa do nosso processo. E eu já voltei a dormir. Depois eu fui acordar só no quarto. Não, então essa história é muito, muito legal. Mas Tem a que Carola contar. tem muito mais detalhe do que eu, porque eu Não tava só tenho lembrando muito flashes. bem. Porque foram 2 horas de cirurgia, o Dr. Tano falou que tinha encontrado espermatozoide. Deu 1 hora depois, né? Então o hospital tem que ser super próximo aqui da clínica, para dar tempo do material do Carlos Chegar, né? trazer e tal. E aí chegou aqui, e aí a doutora Lorena me ligou e falou, Carol, não encontraram espermatozoides com motilidade. Isso era 10 e pouquinho da manhã. Saíram do hospital 9 horas, né? Porque durou 2 horas de cirurgia. Quando foi 10 e pouquinho, a doutora Lorena me ligou que não tinha encontrado. E a doutora Lorena falou pra mim, Carol, a gente não vai descongelar todos os óvulos. A gente vai descongelar só 7. Pra gente ver se esses espermatozoides que não estão com motilidade, se eles dão certo, Porque né, doutora? se ele não tá se mexendo, a gente
Tá vivo? Tá vivo. Então a gente tinha conversado que era uma possibilidade também de encontrar. Eu falei, olha, elas vão continuar procurando, Isso. mas eu acho que agora talvez não vale a pena descongelar todos os ovos, por conta de que a gente não conseguiu, tipo, o espermatozoide ideal. Mas Aí eu fiquei já meio assim, né? E eu falei, começa a cair um pouco as esperanças, né? E o Carlos ainda não tinha saído do centro cirúrgico. Nisso eu entrei numa reunião de trabalho e me chamaram da recepção e falaram, o Carlos tá no quarto tal, ele já tá instalado no quarto. E eu lembro que eu fui com o computador pelo hospital, né, com fone de ouvido, participando da reunião. E ele ficava assim pra mim, da maca, e aí? Eu falava, não consigo falar, porque eu queria dar notícia pra ele que não tinham encontrado espermatozoide com motilidade. Eu ainda em reunião, os embriologistas aqui da Clínica Gera mandaram uma mensagem e falou, a gente acabou de encontrar espermatozoide com motilidade. Meu Deus. Então, das 9 horas da manhã, eles foram encontrar espermatozoide com motilidade, era meio-dia. Meio-dia um pouquinho, né, doutora? A equipe geralmente trabalha em torno de 5 horas para procurar espermatozoide móvel, porque é um trabalho. Tanto que assim, você não pode fazer tipo, muita microtese numa semana, porque é muito exaustivo você ficar procurando. Muito E delicado. daí a embriologista falou, doutor, eu achei a quantidade assim, limite dos óvulos ali. Vamos descongelar tudo? Eu falei, vamos, então a gente conseguiu, tipo, literalmente, um por um. Um por um. E a gente conseguiu achar. Agora Então, quando você tempo, falou com né? ele Só soube da... Já teve que mudar a notícia pra boa. Ele não sabia que não tinha encontrado no início espermatozoide com motilidade. Ele só soube meio-dia quando tinha encontrado. Ainda a doutora Lorena escreveu, obrigada, embriologistas, por essa super procura, né? E foi mesmo, a gente super agradece, né? É um trabalho exaustivo mesmo. Mas daí, com isso, a gente congelou todos os ovos. E daí a Descongelamos gente falou, todos. vamos confiar que agora vai. E foi um número muito bom, assim, né? Porque nas próximas horas, de 13 óvulos, em 24 horas a gente teve 10 fertilizações. Isso é muito bom, porque quando a gente fala da microtese, como eu falei, essa questão dos espermatozoides mais imaturos, geralmente a gente tem uma taxa de fertilização menor. Eu brinco que a taxa de fertilização depende mais do óvulo do que do espermatozoide, mas exceto nessa questão, porque não é um espermatozoide que estava pronto. Eu falei assim, nossa, excelente notícia, a gente teve uma fertilização normal. Isso é de uma FIV normal. Aí a gente vai evoluindo os dias, né? Porque daí a gente recebe no primeiro dia e depois a gente recebe no terceiro dia, né? Aí no terceiro dia qual que é o embrião ideal? E hoje a gente considera que é o blastocisto. O embrião de quinto ou sexto dia de desenvolvimento. Mas daí no terceiro dia, ainda a gente não entra tanto DNA paterno no desenvolvimento. E no terceiro dia a gente tinha bons embriões se desenvolvendo, tinha alguns atrasados, mas a maioria estava bom. E aí que surge uma dúvida mesmo, que é uma parte técnica, que a gente queria garantir uma transferência, né? Isso. Garantir, tipo, uma tentativa. Eu falei, olha, não é o ideal congelar em D3. Aí a gente conversou de congelar, a gente congelou um embrião em D3. Eu falei assim, olha, eu acho que vai chegar em blasto, tá com cara boa, a gente vai conseguir um embrião, mas realmente não tem como garantir, né? Aí eu falei assim, vamos congelar um intermediário, não era nem o pior, nem o melhor, pra garantir. Eu falei assim, não, a gente garante que vai ter uma transferência. A gente congelou um em D3. O resto a gente deixou pra evoluir pra blastocisto. E ainda assim, eu cheguei com 6 em blastocisto. Ela chegou em 6 Mas em uma boa blastocisto. quantidade. Super boa bom. Tipo, quantidade. se você for olhar um ciclo, não parece que é um ciclo de espermatozoide que veio de microtese. Geralmente é um ciclo normal. Normal. Você olha, você acha que é um ciclo normal de uma paciente de 36 anos sem nada mais a considerar. Foi tudo dando muito certo. Foi dando muito Eu certo. acho que pra vocês também já foi dando aquele alívio, né? De, nossa, começou de uma forma mais apreensiva, de, meu Deus, a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe como vai ser a microtese, não sabe como é que vai ser a coleta dos meus óvulos. Eu acho que depois dessa fase, vocês conseguiram dar uma respirada no sentido de, meu Deus, uma etapa a gente já conseguiu, Eu a falei gente já passou assim, por isso. Quando deu certo a microtese, nossa, eu já tava super esperançosa. Porque eu falei, mesmo que não der certo uma transferência agora, na minha cabeça, uma hora vai dar certo. Depois eu entendeu? tento de novo. Se tiver que fazer outra microtese, a gente sabe que a gente vai encontrar de novo, né? Porque A parte mais tensa, acho que a gente tinha conseguido a vitória. Que era identificar, e o ponto que era importante, que a gente só fez
a parte da microtese só em um Dos lados. em um dos lados dos testículos. Então ainda tinha o outro que poderia também Precisasse. fazer toda a Então procura. isso foi legal, né? Então isso fez com que a gente ficasse ainda mais animado para todo o restante do tratamento da jornada. Mas ali para mim, pra gente, acho que foi um marco de falar assim, meu, vai dar certo. A Tem gente, tudo. a gente ficou muito esperançoso ali, já quando deu certo, né? E a gente biopsiou só 3 embriões, né, doutora? A gente teve, porque também é uma outra questão quando vem de microtese, às vezes o blastocisto ele não fica com a super nota. Então, quando a gente classifica os embriões de blastocisto de 1 a 5, A, B ou C, quando tem a nota C, ele tem uma fragmentação maior, então isso pode diminuir a taxa de implantação. Mas a gente teve uns lindos embriões, inclusive um 4A que a gente biopsiou, e dos 3 que a gente biopsiou, a gente teve um euploide. É muito engraçado porque o embrião, que é o Mateu, nosso filho, né? Ele tava despontando, assim, desde o início. Sim, tipo, a evolução do Era embrião melhor, foi né? boa. A evolução dele tanto que, né, a escolha também para biopsiar foi Foi baseado na nota, nos melhores embriões. E daí, até porque tudo isso que a gente tá falando também é um alto custo, né? De tudo Sim. isso que aconteceu. Então, a gente falou, vamos biopsiar os que realmente têm maior potencial de gestação, sim, independente da questão da genética. Aí, a gente conseguiu um euploide. E eles quiseram saber o sexo, porque eu perguntei antes. Eu queria saber, eu sempre Quer saber, não quer, vai querer já revelação, não eu vai. sempre pergunto, depois eu estrago lá. Ou só a esposa queria saber, daí não mostra pro marido, né? Só ela tem a informação. Não, eles quiseram saber. E a gente já sabia, inclusive, o sexo do embrião, que não é o objetivo do exame, né? Mas era uma informação secundária ali que vem junto no teste genético. O objetivo é saber realmente se ele é euploide, né? Cromossomo certinho. Mas a gente soube o sexo. E daí a gente falou, não, então agora vamos partir para a etapa de avaliação. A gente tinha uma ressonância que tinha visto um mioma, né? Mas era uma Isso. coisa que não parecia ser um mioma. É um mioma que atrapalha, que, vamos assim, de forma geral a gente retira, independente do tamanho, é um mioma que está intracavitário, que a gente chama isso de mioma submucoso. Pela ressonância e pelo ultrassom que eu fazia, não parecia estar. e nenhum. A gente não suspeitou, só que daí a gente falou, vamos fazer uma esteroscopia, que olha o útero, que é um exame que a gente olha o útero por dentro, e a gente viu que, na verdade, tinha o componente submucoso ali. Foi. Daí a gente decidiu, falou, putz, não dá pra fazer, que imagino que vocês estavam super querendo, não, quero fazer a transferência amanhã já, né? Eu achei que ia ser em maio. Maio, Tinha Já tava certeza. contando pra maio, vai nascer em tal mês. Mas ele já sabia o signo já. Já nesse aqui, falou, nossa, isso Vai aqui vai ser- dar trabalho, não vai dar Vai trabalho. ser aquariano. Não, aí a cosa da doutora Lorena é um arianinho. Ele tem temperamento, então. Tem todo Tem uma o temperamento personalidade. do arianinho. Então, aí a gente foi, conversou, e daí a Carol ficou com ciúme do marido que tinha sido operado e decidiu querer ser operada também. Pois é. Mas é Então, importante, né, doutora, falar aí sobre isso, essa questão de que, às vezes, mesmo antes da transferência, precisa fazer alguns ajustes, Sim. arrumar alguma coisinha ali que Com pode certeza. ajudar a ter ali um melhor sucesso maior. sucesso depois da Isso transferência. é uma coisa que hoje a gente fala, a gente faz muito pouco que a gente fala de transferência a fresco, que é você coletar os óvulos. No caso deles, não teria nem como fazer essa questão, mas coletar os óvulos, formar o embrião e já transferir para o útero. Porque, por exemplo, a Carol tinha risco de hiperestimulação. É contraindicado transferir a fresco, mesmo que a gente Sim. não tivesse que fazer microtese. Então, se o casal quer fazer biópsia de embrião, se a mulher tem mais do que 10 óvulos na coleta, se tem que ter algum ajuste, às vezes, posterior da questão de mioma e tal. É difícil a gente conseguir uma paciente que é mais jovem, com uma reserva menor, e que não tem nenhum benefício congelamento para posterior transferência. No caso deles, a gente ia ter que fazer o congelamento mesmo, né? A gente fez, e daí a gente viu que tinha essa questão do mioma. Falou, não, vamos ter que ver o mioma. E a gente também viu uma questão de uma adenomiose. Foi. Que a gente já tinha uma ideia, viu que realmente tinha adenomiose. A gente falou assim, não, vamos ter que mudar o planejamento. Porque, assim, a adenomiose, a gente sabe hoje que ela afeta, com certeza, aumenta a chance de abortamento. Tem dúvida em qual paciente realmente você tem uma diminuição da taxa de implantação já na primeira transferência. Mas hoje a gente sabe que a adenomiose afeta. Então, eu falei assim, olha, a gente tem um embrião, né? E um embrião muito bom.
Então eu falei assim, não, vamos ter que operar. E daí a gente orientou a fazer o bloqueio da adenomiose. O bloqueio da adenomiose, inclusive a Carol pode falar, ele não é um passeio no parque. Ele é mais difícil que a estimulação. Que ela até Porque comentou você- que é mais difícil que Você faz um bloqueio intenso. No caso dela, a gente associou o Zoladex com o letrozol para fazer um bloqueio mais rápido. A gente fez um bloqueio e deixa a mulher na sintomas climatéricos de menopausa. Então, ela tá uma mulher jovem, superativa, pós-estimulação, e daí ela vai ficar sem hormônio feminino nenhum. Então, é para isso, porque ele reduz o volume uterino, mas daí quais são os efeitos colaterais? Alteração do humor, diminuição da libido, irritabilidade, às vezes alteração de sono. Então, não é isento de efeitos colaterais. Eu brincava que o marido tinha que fazer massagem nela, tá? Mensagem nos pés. Essa era a mensagem no WhatsApp. Massagem nos pés. E tem que dar um desconto, porque é Muita muito coisa. intenso. Então, ela veio de uma estimulação, a gente teve que operar, a cirurgia foi tranquila. Eu brinquei que Foi. eles só trocaram de quarto ali no hospital, deu um mês. A gente fez uma esteroscopia cirúrgica e retirou o componente submucoso do mioma e falou assim, então, operou, foi super tranquilo. E na época eu até me lembro que tinha tido até uma notícia de era sambista? Que tinha tido uma complicação grave de uma esteroscopia cirúrgica. Ela falou Foi. assim, olha, ela chegou a ter uma complicação super grave que ela perdeu o braço. Falei, não, isso não eu vai posso perder o falar que o braço não vai sair com o braço. Seu braço vai ficar aí. O braço Doutora Lorena, pelo amor de Deus, sai daqui com o meu... com o braço a gente vai sair. E a cirurgia foi tranquila, mas daí a gente teve que fazer o bloqueio. Então, isso postergou. A gente viu que o bloqueio estava bom. E teve os efeitos colaterais aí, que eu brinco assim, que o bloqueio não é simples, tanto que quando a gente indica como médico, a gente tem que pensar muito risco e benefício, não é para todo mundo, porque é muito ruim como mulher, talvez até tenha afetado até um pouco da performance do trabalho, ou não, mas tipo, altera, não tem como, porque é muito agudo. Então, ela diminui o volume do útero, mas tem todos os efeitos colaterais da falta do hormônio. Mas a gente viu que tinha dado super certo e ficou super bloqueada, e aí a gente partiu pro preparo de endométrio. Foi. Nesse caso, a gente tem algumas formas de preparar o endométrio, que é em ciclo artificial, que é dar os hormônios, ou acompanhar um ciclo natural, ou estimular uma ovulação. No caso, quando a gente faz do bloqueio com o Zoladex, até para aproveitar o timing do bloqueio, é mais fácil você fazer um ciclo artificial. Então, aí a gente dava o estradiol para acompanhar, e até o endométrio demorou um pouquinho para espessar. É isso que eu ia falar. Demorou um pouquinho, então a gente tava ali. Quando que vai ser a transferência? Que o marido ia viajar também, né? A gente tava Ai, nessa meu marido Deus. pensar na transferência. Tava ali na agenda, falei assim, nossa, eu consigo postergar, não consigo postergar, porque eu queria estar junto com ela no momento. Sim. E aí ele não engrossava o suficiente, aí foi uma semana, foi a outra, falei, eu não consigo remarcar minha viagem. E aí naquela semana foi o que foi dando tudo certo da parte de engrossar ele. A doutora Lorena falou, Carol, já tô te dando a dosagem máxima, assim, porque o endométrio realmente estava muito fino, né, doutora, por causa da adenomiose. E não é que ele é fino, porque tem paciente que tem o endométrio fino que Sim, talvez afinal. nunca vai espessar. Mas o da Carol a gente viu que não, ele estava fino. Tava fino, mas não Então, a era gente daquele jeito. Não era daquele jeito. Então, a gente tem pacientes que às vezes a gente transfere com endométrio não estando na espessura adequada, porque é uma paciente que talvez nunca consiga essa espessura. Mas da Carol, por exemplo, na estimulação tinha ficado super espesso. A gente falou, não, vai chegar lá. Até que a gente chegou bem na data limítrofe, eu acho. Foi. Foi que eu falei, não, vamos começar a progesterona agora, que agora tá bom, então vamos começar. Porque quando a gente faz o ciclo artificial, a gente dá o estradiol e depois tem que dar a progesterona, igual quando a paciente ovula. Ela tem o pico de estradiol e depois tem a ação da progesterona. Então a gente viu e falou, não, agora tá bom, vamos marcar. E o marido podia, né? Daí eu falei assim, não, estamos no limite, vamos lá, que o marido tem que acompanhar, né? Agora, o dia da transferência, eu tenho certeza que pra vocês, acho que foi um dos dias mais especiais, né? Foi. E no dia da transferência, de manhã, a doutora Lorena pediu para fazer, né, acompanhar quanto que tava a progesterona, né? Isso, a gente E faz não a tinha dosagem chegado, né, doutora? pra ver se, tipo, a gente sabe que, dependendo do ciclo, mais artificial do que natural, o valor da progesterona importa, porque tem diferença a absorção, né? Cada um tem uma absorção e tal. E a gente viu na manhã que não estava adequado. Aí a gente falou assim, olha, já tá, porque tava tudo, o endométrio tava Faltando bom. uma hora pra Faltando lá, transferência. falei, vamos fazer, então, progesterona subcutânea, que é igual às injeções que é subcutânea. Então, isso é uma coisa difícil, porque essas progesteronas subcutâneas só tem dentro das clínicas de reprodução, porque elas são importadas, a gente não fabrica aqui no país. Então, e tem um valor caro. Falei assim, olha, vai ter um valor caro, e se engravidando vai ter que manter
Por 3 meses. Né? Pela parte da gestação, então a gente vai ter que... Só que eu falei assim, acho que vale a pena, né? Vocês falaram, não, doutora, a gente chegou até aqui... A gente já tinha, assim... A gente tinha feito um bom planejamento financeiro para Mas a gente já tinha investido até ali, né? Não tinha o porquê... Por mais que seja um custo alto, realmente, é um custo alto o valor da progesterona, né? Mas você fala assim... Tá tão perto do nosso sonho de ser pai, você não vai investir mais nisso, sabe? Não, e o resto do endométrio estava adequado, as outras questões estava tudo adequado pra gente fazer a transferência. A gente aplicou e foi na transferência. E o legal é que vocês queriam gravar a transferência, né? Gravamos. Então, eles gravaram a transferência. Tem toda a transferência gravada. Mas quando vocês entraram na sala, que falou, meu Deus, é agora. O que vocês sentiram? Tem a voz da doutora Lorena vai ficar pra sempre aqui no meu ouvido. Com toda a força e energia. Foi o que ela me falou. Então a gente foi lá e daí a gente Com foi. toda a força e energia e deu certo. E eu achei que vocês estavam super calmos, na verdade. A gente não tava. Eles estavam super calmos, porque você tava super calma, né? Você falou assim, não. Eu até perguntei se vocês queriam colocar alguma música, alguma coisa lá. Escolheu, não, que vocês estavam, tipo, super calmos. E a transferência foi super fácil, super tranquila, né? E daí eu falei assim, não, tipo, o que a gente pode fazer dentro o que a gente pode fazer, né? Foi feito, então... Falei, vamos lá. Tem a luz, que ela fica agradável. Não, eu acho que todo o ambiente também era favorável. Eu acho que essa frase, assim, com toda a força e energia, eu acho que isso impacta, assim, sabe? Mas você sabe que eu não imaginava que impactava tanto, porque a gente fala algumas coisas na hora, né? Sim. Daí você fala assim, não, tipo assim, vamos com tudo, né? Tá vamos no vídeo. Tá lá. E eu acho que essa questão com toda a força e energia faz muito sentido, assim, pra nós, né? De você ter a esperança que vai dar certo, né? E aí, gente, cada etapa é um flash, né? Porque no finalzinho, 9 dias depois, a gente faz o beta. Naquele dia, o laboratório caiu, hackearam. Meu Deus! A gente foi logo cedo pra fazer o Você não tinha feito teste de farmácia? Não. A gente foi Não, fazer a doutora Lorena falou, não faz teste de farmácia, você vai fazer o teste porque lá. pode dar o resultado... Isso é uma coisa... Mas normalmente tem paciente que tem muita ansiedade e faz o de farmácia antes de realmente fazer. O teste de farmácia hoje, ele é bom. Só que a gente já viu tanto falso positivo quanto falso negativo. E isso gera um estresse que é melhor você ver o valor também. Porque uma coisa que é importante que a gente tinha conversado é uma outra coisa que é triste, às vezes a gente tem o positivo, mas que não tá num valor adequado. Então não dá pra você também super comemorar. Falei, não faz. Mas a maioria acaba fazendo e não me contando. Não, a gente não fez, a gente segurou. Aí quando deu os 9 dias certinho, tinha que fazer numa sexta-feira, dia 4 de agosto, nunca me esqueço. E aí hackearam o sistema do laboratório. A gente não conseguia ver o resultado. E aí começou a me dar ansiedade. Eu falava, não é possível, não é possível. Às 7 da manhã, que o resultado era pra estar pronto às 9. Gente, eu falava, não é possível. E eu falava Meu assim, tenta entrar pelo seu computador, Não, meu computador é comigo, com a minha internet. Não, eu tentava pelo celular, tinha um aplicativo do laboratório, e eu tentava e não dava erro. E em outro lugar pra ver se era a questão do Wi-Fi sinal de onde a gente tava. Tentou de tudo. De tudo. Aí ele falou, então eu vou no mercado, sei lá, né? Isso é muito engraçado, gente, porque olha como que ele soube que ele ia ser pai. Pelo WhatsApp da clínica, no nosso grupo, porque aí eu consegui acessar o resultado, aí eu não sabia ler o resultado direito. Mas isso é uma coisa engraçada, porque o resultado não sai assim, grávida, positivo. É só o número. Ele sai o número. Aí tava 233. Não, e tava escrito não grávida. Não, é porque assim, o que acontece? Cada laboratório mostra o resultado de uma forma diferente, isso é verdade. Então ele mostrou referência, então de tanto a tanto não grávida, de tanto... Mas já aconteceu várias vezes da pessoa ler não grávida e achar que tá escrito não grávida. Aí a Carol tinha achado que ela não estava grávida. Não, porque eu falei, não, você tá super grávida. Pelo aplicativo. Ele no mercado. Eu já não sabia o que eu tava comprando, o que começou tinha que comprar. a chorar. Comecei a chorar, o pessoal olhava. Eu falei, que não lembro nem que eu tinha, mas se comprar, eu falei, eu vou embora. Fui pagar chorando, todo o pessoal. Moço, precisa de ajuda? Praticamente. A doutora Lorena que falou pra ele que ele tá super grávida. Aí eu vi. Não, mas você tinha achado que tinha dado negativo, né? Mas isso já aconteceu mais de uma vez mesmo. Aí eu falei, não, você tá super grávida, porque eu sempre falo assim, o valor do beta é prognóstico. Então eu falo assim, olha, eu gosto de beta pelo menos 50
super bom acima de 100. Ela tinha dado mais de 200. Eu falei, tá super grávida. E ela, nossa, mas eu achei que... Eu falei, mas o que você viu no laudo? Ela falou, não, achei que tinha que dar outro valor. Você fica meio, também, tipo, você vê meio nervoso, né? Eu acho que, assim, quando o laboratório mostra aquelas referências, confunde muito, assim. Não, mas você não foi a primeira. Já teve várias pacientes que mandaram. Por isso que, quando ela fala, acho que não deu certo, não sei o quê, eu sempre abro o resultado, que já aconteceu mais de uma vez mesmo. Porque eu acho que o resultado sai aqui, e eu acho que no aplicativo, ou lá, sai aqui do lado, não grávida, tal valor. Sai bem do lado ali. Então, tem gente que só leu não grávida. Não grávida. Não, gente, ele chegou em casa, aí eu não tinha nem como fazer surpresa, porque ele já Já sabia pelo grupo. Aí eu escrevi num papel pra ele, né, que agora dentro da mamãe tinham 2 corações que batiam por ele, né? E aí foi aí. Chegou do mercado já chorando. Não, chorando no mercado já. Ali já do mercado. E aí a gente continuou, né, doutora, até as 12 semanas com a progesterona. Porque a subcutânea, Carol teve até uns pequenos sangramentos, até né? uns 3 meses. Porque teve um sangramento que você foi na maternidade, que até foi mais Sangramento importante, vivo, tipo, é. sangramento vivo. E às vezes isso pode acontecer também por conta da adenomiose e tudo, de risco de abortamento. Então eu falei, não, a gente não vai poder parar, porque sangrou algumas vezes, né? Eu Acho que tive- tinham sido 2 ou 3 vezes que É, fez sangramento então. vivo, eu tive umas 2, 3 vezes, mas assim, aquele sangramento mais amarronzado, tipo final de menstruação, foi até as 12 semanas, né, Isso, doutora? ela teve, tanto que a gente teve que manter o suporte. Geralmente eu parava um pouco antes, a gente manteve por um tempo maior. Aguardar, né? Porque até 10 semanas de gestação, meio que, como a gente não tem um corpo lúteo, o saco gestacional ainda não virou placenta. Então, no caso dela, o suporte hormonal é o que a gente dava. A gente sabe que, na verdade, o estradiol, a partir de 7 semanas, ele meio que... O saco gestacional já produz uma boa coisa. E o saco gestacional com 9 virando placenta já produz progesterona. Só que tá numa transição. A gente chama isso de shift do que seria o corpo lúteo da pessoa que quando engravida é natural pra placenta. Então eu falei, não, a gente vai ter que manter mais, porque ela tava com sangramento. Tanto que teve vezes que você até veio na clínica, né, pra gente ver. Outras vezes, dependendo do horário. E, tipo, graças a Deus, nunca teve... tipo, descolamento de placenta, uma ameaça real de abortamento. Mas é horrível, né, você ficar sangrando, né? Sim. Não é agradável. A gente ficava preocupado, né? Sim. Porque a gente pensava, o que tá acontecendo com o nosso bebezinho, né? Porque eu fiquei sangrando realmente por muito tempo, assim. E eu sentia dores aqui embaixo da barriga, né? Então, não sei se existe essa história dos ligamentos redondos que fala, né? É porque o útero começa a distender. Então, realmente, principalmente quando passa ali para 10 para 12 semanas, você sai do ossinho que tá protegido, sai. Então, você vai distendendo o ligamento e vai dando uma coliquinha. Uma coliquinha sem sangramento é uma coisa. Outra coisa, ela tava com sangramento. Então, a gente ficava mais preocupado. E a né? gente foi fazendo o desmame dos remédios aos poucos. Então, cada dia ia fazendo... Diminuindo a dosagem, a gente foi fazendo devagar o desmame, mais devagar do que geralmente a gente faz por conta disso. Mas depois que efetivamente virou uma placenta dos 12 semanas, Com 16 semanas, a gente já tava fazendo enxoval do bebê. já tava lá super... Que foi legal também que até então, eu não sabia. Ah, é. Durante todo esse processo de cirurgia, de tudo, ninguém sabia. Mas Só vocês dois. gravado, né? Porque eu me lembro que vocês gravaram tudo, gravaram a transferência. Cada parte que a gente foi, cada vitória que foi tendo dentro do processo, a gente ia gravando um Fica depoimento, tirando uma foto, print. ia marcando várias Foi coisas. fazendo Pra vocês histórico. contarem depois, né? Um Um vídeo vídeo. de toda a jornada. E foi o que a gente fez. Aí a gente usou meu aniversário, que era em agosto, Sim. para contar para as pessoas. Então a gente preparou todo um cenário, né, de Baby vem aí. E aí as pessoas chegavam da família e ninguém acreditava, assim, e falava, olha isso! Aí, Carol, não é possível, porque as pessoas achavam que a gente não ia mais ser pais, né, por conta da cachumba. E aí as pessoas ficaram muito felizes e foi um momento muito legal da gente contar para as pessoas tudo que a gente tinha passado. Então, uma coisa que eu falo para todo mundo é não deixem de contar para outras pessoas esse processo da FIV, porque é muito bonito tudo que a gente passou. E a gente vê que você pode, inclusive, ajudar outras pessoas. A gente é tem verdade, sim. alguns amigos, inclusive aqui na clínica, que a gente
sabe que a doutora Lorena, né, todo o trabalho que é feito aqui é muito sério, a gente sentiu muita confiança, e de você poder ajudar outros casais que estão passando Sim. pelo mesmo problema que a gente. Igual a gente falou no começo, né? Eu acho que hoje em dia algumas pessoas ainda têm muito aquela coisa de, não vou falar nada pra ninguém, porque as pessoas vão me julgar. Vão pensar, mas você precisa disso pra poder ter um Tem filho. aquela frase, né? É só relaxar. Vai tentando, Eu vai sempre tentando, vai brinco. tentando, uma hora você A consegue. gravidez é pra acontecer quase que sem querer. Porque é pra você tentar método contraceptivo, você tem relação na semana ali, é pra ser suficiente pra ter a gravidez. Então, assim, abaixo dos 35 anos, 1 ano de tentativas merece investigação. Acima de 35, 6 meses já merece investigação. A maioria dos casais engravida logo no começo das tentativas, nos 6 meses. E é importante também entender que profissional de reprodução humana não é um bicho de sete cabeças, não é aquela coisa de, meu Deus do céu, eu vou ter que passar com um especialista, porque é quem vai te ajudar, vai conseguir te dar ali um apoio, te fazer entender o que você precisa, porque às vezes nem todo mundo chega na FIV, né, mas às vezes precisa ajustar vezes alguma precisa coisa. de- Então, eu acho que é importante as pessoas assistirem também a história deles como exemplo para realmente ler, porque às vezes está passando pela mesma coisa, passando por alguma coisa parecida. Às vezes tem alguma mulher que também tem adenomiose, tem um mioma, um homem que passou pela mesma situação e vê que não é só eu que estou passando por aquilo, não é só eu que vou ter que passar no especialista, porque hoje em dia as pessoas precisam entender que realmente são muitas mulheres, muitos casais que vão precisar de ajuda e tá tudo bem, que isso não é um problema, que isso não é uma coisa ruim. Com certeza. Eu acho que uma das coisas que eu percebo eu nunca fui muito ligada. Vocês sabem da equipe do marketing que eu não sou, assim, a pessoa mais ligada na internet. Quando eu comecei a trabalhar na clínica, eu não tinha nem um Instagram profissional, nem nada. Mas eu comecei a perceber que realmente as pessoas, elas buscam conhecimento na internet. E se você não passa o conhecimento correto ou não fala, você deixa. Infelizmente, inclusive na nossa área de reprodução, mas em todas as áreas de medicina tem muito charlatão. Deixa essas pessoas influenciarem as outras. Então, eu vi uma colega falando, não, Lorena, se a gente não fala nada, aí que as pessoas que fazem coisa errada, é assim que as pessoas sabem. Então, aí eu comecei a perceber a importância de você participar um pouco realmente da internet. Sim. E falar um pouco do assunto. E eu percebo uma coisa que é muito importante. Quando o casal que passou por isso fala, é um impacto muito maior do que quando eu falo alguma coisa. Muito maior. Então, quando tem uma atriz que faz tratamento, nossa, doutora, eu vi que fulana, e ela não teve embrião também, ela teve não sei quantos óvulos e não sei o que, você fala assim, nossa, a gente fala isso na consulta 50 mil vezes, mas quando eles veem de alguém que passou, tem um impacto totalmente diferente. Porque por mais que a doutora dê a informação, quando as mulheres que estão no Instagram, nas redes sociais procurando, eles veem que, meu Deus, eu tô passando pela mesma coisa que a pessoa passou e ela tá aqui falando que deu certo. Então talvez comigo também dê certo. Então acho que cria uma esperança, né, na pessoa. Cria que é aquela real coisa de, que, tipo... não, eu posso procurar ajuda, então eu vou seguir com isso daqui. Eu acho que é super importante. Porque a gente fala de estatística muito dentro da reprodução assistida, pro casal entender, que nem aquela história de 50%, pro casal entender qual é a real chance, né? A gente tem que falar. Mas quando você vê que, tipo, tem casal que fala, doutora, se tiver chance ainda, se tem história de alguém que nem eu, que teve filho, eu quero tentar. Então a gente traz um caso que não é um caso simples, né? Não é uma FIV mais simples, a gente teve que fazer várias coisas, mas que mostra que esse caminho vale a pena, né? Vale super a pena. E é isso que eu ia perguntar pra vocês. O que mudou em vocês do começo da jornada de vocês? Que foi um começo de meio que tensão, né? Daquela coisa de, meu Deus, eu não sei como é que vai ser o final dessa história. Vocês tinham um sonho de ter um filho, mas vocês também não entendiam ainda muito bem o que vocês iam precisar fazer para que isso acontecesse para vocês hoje com o Mateus com um aninho. Nossa, acho que mudou muita coisa, né? Porque a gente saiu de um estado de conformismo, né? De, não... E um sonho distante. Um sonho distante de uma realidade, assim, né? Então, o Mateus é a nossa realização, assim. Ele é a nossa maior alegria. Ser pais não é fácil, né? Ainda mais hoje em dia. Mas é a nossa maior realização. Eu falo para ele todos os dias, filho, você é abençoado. Você é a minha maior riqueza. Né? A maior riqueza que eu poderia ter. É o Mateus. Aí você vê o crescimento dele, você educar, você vê o perfil dele, ele se espelhando muito nos pais de quem está próximo. Então, você poder moldar uma pessoa para a sociedade depois é muito legal e é muito importante.
E como a gente tem um relacionamento muito sólido, já está mais de 20 anos juntos. Né? A gente está desde os Carol 17 aos 18, e a gente já tem hoje, a Carol tem 38, eu tenho 39. Então, é muito sólido o nosso relacionamento. E aí, toda a jornada para a construção, para a parte do processo da fertilização, e o pós, para a parte também de acompanhar a gestação, e depois, quando o Matteo chegou, são várias transformações que a gente vai tendo, só que a gente tá muito na mesma sintonia. E isso a gente sempre teve, continua, a gente aprende muito cada dia, e a gente se esforça cada dia mais para poder ser o melhor exemplo, pessoas, Pra de formar pais, ele, né? do que é uma família, de tudo, como uma pessoa deve ser no nosso julgamento, de pessoa E boa. uma coisa que a gente fala é que, assim, o Matteo, ele vai saber tudo o que aconteceu, assim. Eu acho que é importante pra gente contar pra ele que ele foi muito desejado, né? Sim, E que ele tá aqui hoje... ele já tinha nome antes da transferência. Já tinha nome. Eles já tinham me contado. Mas eu vou falar que você vê, inclusive, até na fisionomia, quando o casal começa o tratamento, depois quando traz o bebê, a fisionomia de vocês é outra. No sentido de, tipo, parece que vem uma paz, né? Uma tranquilidade, tudo. Vem com o olho roxo de que não dormiu. Mas bem feliz. Mas bem Mas é feliz. impressionante, depois que eles que voltam com o bebê, você fala assim, nossa, a pessoa virou uma chave, né? Andou um degrau mesmo na vida. E a gente fez questão de trazer o Matteo aqui pra doutora Sim. Lorena conhecer, pra clínica conhecer, porque ela fez parte de tudo isso, né? Sim. Faz parte, a gente, você vê, a gente sempre tá aqui na clínica, de uma certa forma, indicando outras pessoas, né? Então, porque a gente sentiu realmente confiança, uma segurança, eu acho que o que a doutora Lorena trouxe pra nós, eu acho que isso, gente, faz toda a diferença no tratamento também, sabe? De você ter alguém do seu lado gabaritado, né? Toda a capacitação, todo o estudo que a doutora Lorena faz. Então, assim, eu passava no ginecologista e ninguém falava, você tem adenomiose. Eu tinha aquele monte de dor, aqueles sintomas. Não descobriam endometriose, era outra coisa. Então, assim, a doutora Lorena conseguiu descobrir isso pra gente poder ter uma transferência de sucesso. Então, acho que isso faz toda a diferença também, sabe? Então, hoje a gente é 100% realizado. A doutora Lorena brincou, ó, tem outros embriõezinhos aí congelados, vamos dar um irmãozinho pro Quando vai vir o Matteo. irmãozinho do Matteo. Não, tá tudo bem, por enquanto é só o Matteo. Não, mas é gratificante a gente ver, como eu falo, o dia a dia da reprodução, nós médicos, às vezes eu falo assim, às vezes a gente termina o dia meio abatido, porque a gente tem que dar uma notícia, seja uma notícia da coleta de óvulos, de evolução, de beta negativo, porque a gente trabalha tudo, que nem vocês tinham um embrião, claro, eventualmente depois a gente poderia formar outro, mas naquele cenário, a gente tinha um embrião para transferir, a gente tenta fazer de tudo para dar certo. Então, o nosso dia a dia é trabalhar, como eu falo assim, o paciente, a gente tem que orientar, às vezes a gente dá opções, mas tem coisas que a gente tem que pensar, não, para esse paciente que eu falei para vocês, não, acho que vale, hoje a gente tem até umas outras opções, além do injetável, de via oral para resgate da progesterona, só que naquele momento, o que a gente tinha de mais evidência era o injetável. Então, eu falo assim, não, vamos seguir isso, que é o que a gente tem mais evidência pra gente falar, não, a gente fez tudo, né? A gente fez tudo que a gente pode. E eu acho que cada transferência, cada tratamento, cada cirurgia, cada que a gente vai em busca do beta-HCG positivo, é isso que a gente vai. Eu brinco que o nosso trabalho termina quando vê o bebê. Então, eu falo assim, sempre me mandem foto da criança e tal, porque às vezes a gente tá num dia e fala, não, nosso trabalho vale a pena. Sim. Vale a pena tudo que a gente faz para conseguir a realização de um sonho, né? De um sonho deles que a gente pode participar todos os dias. A gente participa de histórias super emocionantes todos os dias. Super isso é agradeço, verdade. doutora. Não, eu que agradeço participar da história de todo mundo que vem nos procurar, né? Porque, assim, é uma confiança muito grande mesmo. Eu brinco que você tem que confiar até de que aquele óvulo, aquele embrião é de você, porque é uma coisa totalmente à distância ali. Então, é um ato de confiança A mesmo. Carol às vezes brincava, falando assim, ó, Se nascer um japonês, eu tenho culpa que Eu você não tava junto comigo. Eu vou ter certeza a hora que nascer. eu juro que eu não tenho culpa, você sabe. Mas o pior é que o bebê é muito mistura dos dois. Eu não consegui falar que Ele é parece lindo. mais
com um parece mais com o outro. Eu falei assim, só que ele é muito apegado à mãe, hein? Fala que tem que fazer aí um trabalho Mas ele aí. puxou muito de características nossas, porque ambos, nós somos muito comunicativos, muito. E ele é muito comunicativo. Ele fala pelos cotovelos, do jeitinho dele O jeitinho ali. dele vai falando. Então é muito legal ver tudo isso. E é essa mistura, muito bacana. Com certeza. Ah, eu amo a história deles, então sou suspeita pra falar. Mas antes de finalizar, eu queria que vocês pudessem deixar um recado realmente para esses casais, essas mulheres e os homens também que ainda não procuraram ajuda ou que têm algum receio, algum medo. Vocês pudessem deixar um recado que realmente trouxesse esperança para que essa pessoa entenda que não é o fim do mundo precisar de ajuda, assim como vocês fizeram, que o caso deles também pode dar certo. Quando a gente contou a nossa história, né, nas redes sociais, eu ouvi de tudo, assim, de algumas pessoas. Ah, porque eu já tenho acima de 40 anos, tento há anos, não consigo engravidar, mas meu marido não. Meu marido tem o preconceito, né? De buscar ajuda, ou a gente não tem condição financeira. A gente ouviu muitas coisas, assim, né? Então, o que que eu falo? Primeira coisa, passa primeiro numa consulta, né? Busquem ajuda os dois. Marca a consulta, tenta fazer com que o marido entenda a importância de buscar uma ajuda médica, né? Porque eu tenho certeza que a partir da primeira consulta, ele ouvir de um profissional, às vezes até muda o pensamento dele de realmente, não, aqui é o que a gente precisa, a gente realmente precisa de ajuda, né? Às vezes mudar aquela coisa que a pessoa tá ali tentando e sozinho não consegue, né? A questão financeira, eu acho que hoje tem alguns recursos que é possível a gente fazer para poder custear, né? Obviamente, não é algo, É um né, tratamento Não caro, é um né? tratamento Então caro, pode... né? Ainda mais a gente que, assim, foram surgindo algumas outras coisas no meio do Foi. caminho, né? Teve uma demanda muito maior do que uma FIV normal, né? Que a gente faz, É. então tem um custo bem alto mesmo. Apesar da gente... aqui, por incrível que pareça, aqui em São Paulo, ainda o acesso e o custo de FIV é mais barato que em outros lugares. Então, por exemplo, no Nordeste, no Norte, em lugares que tem menos ciclos, menos clínicas, fica muito mais caro, mas ainda é um tratamento muito caro e que no caso de vocês demandou vários custos extras, né? Uhum. Então, isso é difícil. Essa é uma das partes mais limitantes que tem pessoas que não fazem por limitação financeira mesmo. Mas eu acho que é importante, às vezes, como eu posso falar, tem alguns tipos de... Até que na clínica tem de financiamento e Isso que eu ia tal. comentar. Tem financiamento para FIV e tal. É importante que nem você falou. Acho que o primeiro passo, e a gente tá falando isso até pelo mês da conscientização da infertilidade, é marcar uma consulta com um especialista, porque nem tudo é FIV. Muita coisa que acaba hoje vindo para mim é FIV, porque já passou com excelentes ginecologistas, colegas meus que me encaminham já, porque já fizeram toda a outra parte e tem que ser FIV, mas nem sempre é FIV. E se for FIV, entender qual que é o prognóstico e qual que vai ser o passo a passo do melhor cenário para atingir a gravidez. Então, muitas vezes, é o que eu falo, muitas vezes o casal tem que nem você queria. Nossa, eu ia transferir mais, já tava até vendo o signo do bebê e tudo. E, na verdade, muitas vezes ao longo do caminho, a FIV, eu brinco que é um degrau. Vamos primeiro formar o embrião, vamos primeiro ver tal coisa, primeiro fazer tal coisa, porque não é tão rápido quanto parece. A pessoa fala assim, não, agora entrei na FIV, então agora já tô quase me sentindo grávida, já vou até montar o quartinho do bebê. E é um caminho que muitas vezes pode se percorrer muito longo. O que eu falo dessa questão financeira é assim, que hoje dá para fazer algumas coisas, né? Então, eu sei que gera uma ansiedade, mas vamos, sei lá, fazer a coleta dos óvulos, né? Custeamos isso, vamos Por etapa, por né? etapa, Por etapa, né? às vezes é necessário. Às vezes é possível você, ainda assim, é que a gente cria ali uma ansiedade tão grande de achar Quer fazer tudo. Tem que fazer o de ciclo fazer completo. o ciclo completo, E tudo é custoso. rápido, né? Mas eu acho que mesmo essas pessoas que não têm condições, eu acho que é um conselho que eu daria, sabe? É possível fazer, faz as coisas aos poucos, junta um dinheiro, faz uma coisa. Agora a gente consegue a transferência, então agora vamos para a transferência. Mas não deixa o sonho de lado. Tem, né, profissionais aqui na Clínica Gera incríveis que pode ajudar e que vai encontrar o melhor tratamento. Então, é isso, assim, a gente achou muitas pessoas inclusive pessoas que estão aqui na clínica hoje, porque a gente falou, vai lá que vai dar certo, vai te ajudar, vai encontrar a melhor solução para você, sabe? E tem uma parte que eu queria falar que acho que para a mulher é mais fácil dela vir porque ela tem toda a consciência, ela acaba tá dentro do processo muito mais mergulhada.
mas para mim é importante para o homem, tem que não ter aquele pensamento de homem machão, de forte, tem que se desarmar, tem que estar aberto, tem que ouvir a esposa, tem que estar junto, conectado e, assim, de braços abertos para o tratamento. Porque muitas vezes, que é o meu caso, o fator limitante era eu. Então, Própria cabeça, né? você tem que estar aberto para isso. Então, buscar ajuda não é somente um lado, os dois lados têm que procurar. O bem maior, o objetivo final é dos dois, então os dois têm que estar juntos. Então, esteja sempre junto. Não é fácil, às vezes, para a gente receber certas notícias, então o que eu sempre falo procura, às vezes, uma ajuda externa mesmo. Um psicólogo para você se abrir, para você poder conversar se você tem uma certa dificuldade. Eu não fiz isso, e aí a gente postergou por conta dessa situação. Me arrependo sim, mas talvez acho que hoje a gente olhando acabou casando super bem no tempo de tudo acontecer. Mas esteja aberto e seja parceiro. O caminho ele é longo, tem muitos altos e baixos e você, homem, você companheiro, companheira, tem que estar ao lado 100% conectado com a pessoa. Tem que estar lá dando apoio moral na alegria e no momento de, às vezes, uma notícia que não era esperada. Esteja junto, porque só assim e mentalmente a gente vai trazer a energia necessária para a doutora, para a clínica, para o tratamento ter o seu certo, sucesso. Você, doutora, quer deixar um recadinho? Eu acho que o que eles falaram faz um resumo de tudo Sim. mesmo, porque um dos passos mais difíceis é procurar ajuda. Eu acho que é. E todo casal que fala, ai, doutora, eu falei agora pra minha família, mas eu sabia, a minha irmã, às vezes é uma coisa íntima, tipo, uma irmã não tinha falado que também estava fazendo tratamento. Então, buscar ajuda e falar, olha, tenho dificuldade para engravidar, isso não torna ninguém menos homem, menos mulher, nada, isso é muito importante, isso é um problema de saúde público hoje. Então, a OMS fala que 1 a cada 6 casais vão ter dificuldade, vão precisar de ajuda. E eu até falo isso até em especial para tem estudo que mostrou que 25% das médicas mulheres vão precisar de ajuda para engravidar. Então, isso até mesmo na nossa área, a gente tem necessidade e muitas vezes fala assim, não quero ir no especialista. E é uma coisa que eu vejo que é triste, porque era para a natureza resolver tudo sozinha. Então, a nossa área não precisaria existir. Mas a gente ajudou muitas pessoas que, de outra forma, não conseguiriam ser pais e realizam um sonho. E o que eu vejo, isso que eu falo. Quando o casal atinge o sonho, assim, o semblante, aquele olhar, a preocupação que estava no olhar, vai embora. Vira outras pessoas. Teve paciente que já voltou. Eu falei, nossa, mas você voltou muito mais magra? O que aconteceu depois do parto? Ela falou, não, doutora, mudei a minha vida pelo meu filho. Porque realmente, às vezes você vai mudar estilo de vida. Porque agora você vai ter que pensar na alimentação, não só pra você. Você tem que pensar na alimentação do seu filho, o que você vai trazer pra alimentação. Falei, nossa, mas o que aconteceu? Como assim? Você engravidou e volta mais magra ainda? Agora não, porque eu já tô pensando no segundo filho lá. Volta, agora mudei. Não sei o que, a gente volta lá e você vê que muda mesmo. Então, é um sonho que vale a pena, né? A gente fala que a gente é suspeito na área, porque a gente faz tudo pra atingir esse sonho. Então, se precisar de ajuda, a gente tá aqui. E é importante, que eu acho que é uma coisa muito importante, ver duas coisas quando vai na clínica. Confiança no laboratório e no médico que tá te atendendo. Isso é muito importante também. E é muito importante essas duas partes, tanto o médico quanto o laboratório, para o desfecho final. Eu falei, o laboratório sem o médico que entrega para eles o que eles precisam, não tem gravidez, e se o laboratório não entrega o embrião que a gente precisa, também não tem. Então, esses dois pontos acho que é importante pesquisar, sim. Bom, gente, queria agradecer vocês por esse papo, foi muito bom. Obrigada. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas Com certeza. a buscarem realmente ajuda. E se caso você é essa pessoa que está com dificuldade para engravidar, ou se você conhece alguém que está com essa dificuldade, encaminhe esse vídeo, que eles assistam a história, né, da Carol e do Carlos, que eles realmente sintam essa esperança de procurar um especialista, de entender realmente o que precisa ser feito para que realize o sonho da maternidade e da paternidade. E caso você tenha qualquer dúvida, nós estamos aqui para te ajudar.